Fala galera, Insurecast na área, começando aqui mais um episódio. Eu, Rafael Bruno, Rodrigo Arasaki. E hoje recebendo aqui Larissa Belisário, especialista em riscos políticos. Oi, gente. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. É uma honra. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos aí. Falamos junto. Boa. Nós que agradecemos o poder participar com a gente. E antes de mais nada, galera, não deixe de se inscrever no canal. Não, antes disso, muito obrigado. Passamos dos 1000 inscritos no YouTube, né? Pô, muito obrigado aí, galera, pela força de coração mesmo. Não deixe de se inscrever no canal, dê aquele like, divide com os amigos. E bora lá, vamos para os nossos patrocinadores? Bora lá. Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias, sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada é missão cumprida. Valeu, Veleda! A Buoni é a empresa líder em tecnologias para gerenciamento de riscos nos transportes rodoviários de cargas. Com soluções inteligentes e completas, a Buoni transforma as operações logísticas, tornando-as mais seguras, tecnológicas, ágeis e eficientes. Conte com o Buoni Check, o serviço de cadastro e consulta de motoristas e veículos. Check ID, sistema de reconhecimento facial. Buoni Sat, monitoramento de veículos 24 horas. Buoni Tech, equipamentos de rastreamento e iscas de cargas. BeSafe, a solução prática para a prevenção de acidentes. E o Buoni Log, a solução para gerenciamento da frota e entregas mais eficientes. São 27 anos de experiência no mercado, mitigando riscos e protegendo as vidas nas estradas por meio da tecnologia. Buoni, tecnologia que aproxima. Valeu, Buoni. A LogRisk é a empresa internacional do grupo NSTech, é a primeira empresa brasileira de gerenciamento de riscos, gestão logística e prevenção de acidentes a operar no México. Além do México, já atua também na Colômbia, Peru e Equador. Seus grandes diferenciais para o mercado mexicano são a capacidade de interação das diversas tecnologias de rastreamento em sua plataforma e uma estrutura própria de pronta resposta, com cobertura nacional focada na recuperação de cargas, acumulando o melhor resultado da região. Valeu, obrigado, LogRisk. E mantendo aqui a nossa tradição de indicar livros, O Seguro Garantia, de Vladimir Adriane Poleto, da editora Roncarate, tradicional parceira nossa aqui. Obrigado, pessoal da Roncarate. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Lari, pode chamar de Lari, né? Pode sim. Bom, muito obrigado de novo por ter aceitado o nosso convite. As pessoas pediram, né? Algumas tivemos recomendações. A gente gostaria de dividir um pouco, né? Conte pra gente a sua história, como você entrou no mercado de seguros, quem é a Lari? Tá bom, obrigada pela oportunidade. Bom, para contar um pouco, eu me formei em Relações Internacionais e eu fui da primeira turma da USP na época, então, como vocês imaginam, nenhuma empresa colocava ainda Relações Internacionais nos seus programas de estágio e trainee. Então, pra gente era um sufoco entrar no mercado de trabalho. E durante a faculdade, enfim, procurando estágio, de repente surgiu uma oportunidade de trabalhar em algo que eu não fazia a menor ideia o que era seguros, era uma corretora de seguros na época, mas que eu só vi lá, área internacional. Eu vi que era internacional, que ia ter que falar inglês, falei, só vamos. E a gente descobre no caminho o que efetivamente se trata os seguros. Eu comecei na antiga Alexander Forbes, que hoje é a Lockton, é uma corretora de seguros. E essa área internacional, ela fazia o placement de apólices que não tinham colocação no Brasil. Então, a gente começou trabalhando com risco político, foi daí que eu aprendi o produto. Com seguro de crédito, algumas coisas de marine cargo e aviation que a gente colocava, às vezes, no Lloyds ou no mercado dos Estados Unidos. Então, eu devo tudo a Edith Rich, minha primeira mentora, a chefe com quem eu aprendi tudo. Foi há quase 20 anos atrás, isso denota um pouco da minha idade. Então, eu tô há 20 anos trabalhando com isso, eu fiquei 7 anos na Lockton. De lá, por causa de um roadshow de um cliente que, enfim, teve uma parceria com uma seguradora, com seguradoras domésticas, eu acabei conhecendo o time do Itaú e fui para o Itaú, fiquei 3 anos lá, de onde eu conheço
vocês dois. Fiquei trabalhando na área de P&C por um tempo. O Itaú não trabalhava com seguro de crédito e risco político naquele momento. Mas foi bom para entender a dinâmica do mercado de P&C de uma maneira geral. E quando eu estava no Itaú, eu tive o convite para abrir a área de seguro de crédito na então ACE, que hoje virou o Chubb, depois da aquisição da Chubb. Isso foi antes da ACE comprar a operação de grandes riscos do Itaú. Eu já trabalhava com eles na corretora, eles eram um dos principais mercados que a gente colocava nossas demandas com os nossos parceiros em Nova York. E aí, enfim, já me conheciam, então quando eles quiseram montar linhas de negócio, a gente já tinha um relacionamento de 10, 15 anos. E eu tô lá faz quase 10 anos, montei a área do zero, então acho que eu fiquei o primeiro ano e meio, aquela parte de montar o produto na SUSEP, contrato de resseguro, fazer o setup operacional. Então a gente demorou um tempo para conseguir operar. Começamos a operar e olha que maravilha, como o nosso país é muito estável, quando a gente estava tudo prontinho, crise econômica de 2015 e 2016, mudança de governo, pandemia, guerra na Rússia e Ucrânia, enfim, tem sido dias muito estimulantes e interessantes para se trabalhar. Então, bastante divertido, né? Exatamente. É basicamente isso, um pouco do overview da minha história. Ô, Lari, só uma curiosidade. Você falou que fez faculdade de Relacionamentos Internacionais. É esse o nome do curso? Relações internacionais. Relações internacionais. O quanto que isso influencia hoje no business para você, sabe? O que é exatamente? Como foi essa junção dos mercados aí? Nossa, essa é uma boa pergunta, né? Porque, nossa, durante a faculdade eu tive tantos conflitos vocacionais, porque o curso de Relações Internacionais, ele acaba sendo, vamos dizer, de um jeito polido, muito abrangente. Então é difícil você enxergar o quão concreto ele é. Mas, enfim, a base do curso era basicamente História, Ciências Políticas, Economia, Línguas e... Eu, obviamente, esqueci alguma coisa, mas direito. Muito importante o direito. Nossa, legal. E a verdade é que eu uso tudo na minha isso que eu rotina fui hoje. Assim, em algum momento da história, olhando só seguros especificamente, muito se aprende no dia a dia. A gente sabe muito bem que o mercado de seguros é um mundo paralelo, né? Ele é praticamente uma terra de Nárnia e que você entra dentro de um portal e provavelmente se perde lá dentro. E muito que a gente adquiria na experiência do dia a dia. Mas muitas das coisas que eu aprendi tem essa base, assim, de entender o funcionamento de macroeconomia, entender um pouco das conexões históricas entre os países, enfim, para analisar muitos dos conflitos que acontecem, a gente precisa dessa base de geopolítica, de história. Obviamente, os idiomas a gente acaba usando, enfim, eu trabalho muito com contrato o dia inteiro, é parecido com o seguro-garantia nisso. Então, contratos complexos e essa base, acho que de direito internacional também ajudou um pouco. Então, acho que nesses 20 anos de trajetória, tiveram momentos que eu estava mais em sintonia com o curso e menos em sintonia com o curso. Acho que na época que eu estava trabalhando com P&C, era mais afastado. E hoje que eu trabalho com risco político e com operações de comércio exterior, de financiamento de comércio exterior, não só porque a gente tem uma parte que é doméstico, ajuda bastante. A verdade é que o produto, ele tem muito a ver com aquelas áreas, aulas de escola também, de geografia, sabe? Esses dias eu tive uma viagem para o Chile, enfim, tentando entender um pouco, eu sou responsável por América Latina, então entender um pouco o que o mercado do Chile ia ter de demanda, e de repente eu me vi fazendo um mapa de geografia, que tem lá, então tem minérios aqui, tem salmão aqui, então aqui tem frutas de exportação, Nossa. Aqui tem usinas térmicas, enfim, uma parte de energia importante. Isso para cada um dos países que você tenta ver um pouco essa relação com o Brasil, de exportação e exportação, ou mesmo de acordo com a dinâmica interna de cada um desses países. Então, acaba tendo bastante a ver com a formação, sim. Bacana, bacana. E o que é risco político? Eu nunca tinha ouvido falar desse ramo de seguro. É um ramo? Ele é um ramo, ele é um produto específico. Ele é pouco conhecido no Brasil ainda, mas ele é um ramo bastante tradicional no exterior. Basicamente, o seguro de risco político, ele cobre prejuízos financeiros relacionados com ações governamentais, de uma maneira mais abrangente, tá? Então, ele tem basicamente 2 grandes grupos, assim, dentro do risco político. Você tem um produto que é para cobrir investimentos no exterior e prejuízos relacionados a esse investimento no exterior. Então, a possibilidade de você não conseguir
trazer de volta seus recursos que você investiu no exterior, seja numa planta, seja um investimento como acionista de um negócio, ou como você tem estoque em trânsito no país, ou em algum momento você tem um bem de capital, um avião, uma máquina pesada. Imagina uma grande construtora, foi contratada para fazer uma obra em algum país da África e naquele momento eclodiu uma guerra civil e aí os equipamentos são nacionalizados. Enfim, o que aconteceu na Rússia? Você tem uma máquina pesada industrial de construção na Rússia e você não consegue mais retirar o equipamento porque naquele momento tudo aquilo é nacionalizado. De privado, né? E também uma outra situação que o risco político cobre, que tende a ser exclusão das apólices de seguro-garantia, de property, os prejuízos, danos físicos mesmo, tanto a plantas industriais quanto a mercadorias em trânsito, ou esses ativos móveis em outro país em função de guerra civil, atos terroristas, sabotagem, enfim, toda uma ampla gama de violência política, comoção civil, greve, enfim, toda essa espécie de riscos e que você também vai cobrir um prejuízo. Então, vamos pensar quando tivermos aquelas manifestações Primavera Árabe e que você também foca em ativos do exterior. Então, você destrói restaurantes do McDonald's, você destrói os supermercados do Walmart, eles são geralmente fábrica da Coca-Cola, essas grandes empresas internacionais que acabam sendo um símbolo do capitalismo norte-americano ou europeu, eles acabam sendo targets muito visados nesse tipo de situação. E você tem toda uma parte de moeda também, haja visto o que aconteceu com Venezuela, o que acontece hoje com a Argentina, que você faz uma inversão em moeda forte, em dólar, euro, em algum outro país, e de repente você tem uma moratória, um problema cambial, e você não consegue tirar mais esses recursos em moeda forte de dentro do país. Então, um seguro de risco político, ele basicamente cobre esse tipo de eventos. E aí, como eu estava falando, de um lado você tem essa parte que são investimentos no exterior. E por outro lado, você tem contratos comerciais com governos ou empresas públicas. Então, você é uma empresa que fabrica produtos de saúde, medicamento, e vende para o Ministério de Saúde de algum governo. Você fabrica equipamentos de aviação, defesa, e vende para o Ministério de Defesa de algum outro país. Você é uma construtora, faz uma obra, e você tem um contrato com o Ministério de Infraestrutura. Ou você vai fazer um sistema de ônibus ou metrô, ou, enfim, qualquer coisa de mobilidade urbana, e você vai ter contratos com o Ministério do Transporte daquele determinado país. E também contratos que você vai ter com empresas públicas. Então, as empresas, normalmente, as petrolíferas, as empresas de mineração, muitas empresas ao redor do mundo, elas têm... Os acionistas são o próprio governo. E é o risco de você fazer um contrato com alguma dessas empresas e ela não repagar o que foi pactuado de pagamentos a prazo. Então, muitas vezes, ela não vai te pagar à vista, ela vai fazer um financiamento. E é o risco desse governo por uma ação, enfim, seja porque ela está num problema de violência política ou por algum problema financeiro mesmo, fiscal, tributário. Ela não conseguiu honrar com o compromisso e a apólice existe para isso. Então, o universo do seguro de risco político é esse. Enfim, e o universo de crédito, ele funciona também parecido com o seguro de risco político nessa questão de não pagamento. Ele é um calote entre empresas, pessoas jurídicas, entre duas empresas. Então, uma empresa A vende um produto ou um serviço a prazo para uma empresa B. Essa empresa B encontra-se numa situação de insolvência, ou mesmo uma mora simples, não paga porque não paga, ou ela entrou em RJ, recuperação judicial, ou teve uma falência, e com isso ela não consegue cumprir com os pagamentos que haviam sido acordados, mas a empresa que vendeu já entregou os produtos e já não tem mais posse sobre os produtos que foram entregues. E aí quem compra o seguro nesse caso é o cara que tá vendendo ou o cara que tá comprando? O cara que tá vendendo. O seguro de crédito é o cara... Bom, enfim, no seguro de risco político para governos também é o cara que tá vendendo. Então, nisso ele é diferente do seguro-garantia, porque o garantia normalmente é quem está performando um contrato, ou quem está vendendo um produto. Você compra um seguro-garantia para dar em benefício de quem está comprando. Perfeito. O seguro de crédito é quem está vendendo uma mercadoria, seja vendendo para o exterior, ou seja, uma exportação, ou vendendo no mercado doméstico. E ele compra o produto para se proteger
contra o risco de não pagamento desse contrato. Ou no caso do risco político que a gente falou, porque, enfim, eles têm naturezas diferentes. E aí, nesse caso, não é uma venda, né? É um investimento no exterior. Compra a empresa que tem investimento no exterior. Então, ela pode ser uma empresa brasileira que tem investimentos em países na América Latina, na África, na Ásia. Ou ela pode ser uma empresa chinesa investindo no Brasil, e aí a empresa chinesa vai querer contratar o seguro de risco político contra o risco do Brasil ter alguma ação política e por causa disso ele perder o investimento que foi feito. E aí o investimento que você diz é o investimento de capital, desde o investimento de capital até investimento empresarial, digamos. O cara montou uma filial lá, que nem você falou, tá operando uma fábrica lá, ou construindo uma fábrica, perdeu as máquinas. E aí, sei lá, empresas aéreas, eu tava com um avião em determinado país, que estoura uma guerra, o avião não volta mais. Isso influencia também? Eu acho que ele é um produto, assim, tão diferente e pouco conhecido, que o mais legal é a gente pensar em exemplos, porque acho que com exemplos fica mais claro, né? Boa. Eu vou dar um exemplo de cada setor econômico diferente, que acho que faz sentido. Legal. Alguns exemplos até concretos. Vamos pensar uma empresa como a Vale. Ela faz investimentos em vários lugares do mundo. Ela chegou, inclusive, em uma época a ter um determinado contrato com um país da África, que eu não lembro direito qual que era, Benin, ou enfim, algum país. E ela tinha uma licença de exploração naquele determinado país e essa licença foi cancelada. Então, ela perdeu o investimento efetivo que ela fez. O investimento de levar pessoal, máquinas, de comprar uma participação na empresa. Então, isso foi um prejuízo sofrido. Mas tá? por conta de um risco político? Por conta de um risco político. Uma mudança de governo e o novo governo cancelou o contrato e não a indenizou, não a compensou no montante do que ela havia investido. Tá? Isso aconteceu em outros casos na América Latina, quando você teve situações de empresa de oil and gas que está investindo em exploração de petróleo, exploração de gás em alguns lugares, e de repente o governo vem e nacionaliza, fala, olha, hoje não pertence mais a essa empresa privada, faz parte do governo e não tem. Porque a questão toda é o prejuízo financeiro. Se o governo, o host, o governo anfitrião do país que está recebendo o investimento, ele retoma a empresa, ou ele retoma a concessão e ele faz uma compensação justa, não tem prejuízo financeiro. O problema é quando você faz um investimento maior do que você consegue obter o ressarcimento por parte do governo. Teve um caso na Bolívia, né? Com empresa brasileira. Né? Acho que esse exemplo eu lembro pensando. Isso, eu era mais novo, eu lembro. Nesse caso, enfim, não tenho muitos detalhes, mas parece que eles conseguiram... não sofreram prejuízo financeiro no final das contas. Ele começou com prejuízo financeiro, mas eles conseguiram equalizar por uma negociação diplomática, inclusive. Que bom, né? Exatamente. Menos mal. Então, enfim, isso falando um pouco de quando você faz um investimento em capital mesmo, em comprar uma concessão, comprar uma participação numa empresa, montar uma empresa. Você tem um segundo tipo de empresa que ela tem investimento industrial no exterior. Então, ela tem plantas, fábricas. Você pega a Braskem, tem fábricas ao redor de vários países do mundo. Você pega os grandes frigoríficos, JBS, BRF e afins. Eles podem ter plantas, tem na América Latina e alguns outros países, e aí imagina uma situação que você tem... E aqui, enfim, vou misturar um pouco, não só uma planta industrial, mas vamos pensar num CD também, que você tem um estoque. Porque às vezes ela não vai ter uma planta, mas ela vai ter um CD. Pensa nas empresas de papel e celulose, que elas pegam... Geralmente todo mundo de commodity, né? Você faz o embarque bulk, a granel de celulose, manda para o seu CD de distribuição em algum país da Europa, e de lá distribui para o mercado da Europa, ou manda para algum lugar na Ásia, e de lá distribui para o mercado da Ásia. Estoura um problema de violência política, uma guerra naquele país, começa a ser bombardeado e destrói todo aquele seu produto. Isso normalmente é a exclusão da sua policy de property. Os riscos, um prejuízo causado por riscos políticos. Então, isso também poderia fazer parte do escopo de apólice. Ou mesmo um atentado terrorista. Vamos pensar aqui num setor que é mais sensível. Vamos pensar mineração. Você tem uma empresa, uma BHP, alguma dessas grandes mineradoras globais que tem um investimento em algum país, vamos dizer, um pouco mais quente da perspectiva de risco político e que está sujeito a atos terroristas.
e de repente tem um incêndio na planta, na planta não, na mineradora mesmo, para impedir que o capital externo se beneficie da exploração mineral daquele determinado ativo, porque eles consideram que seja a soberania própria. Então, isso também seria uma outra coisa. E aí, agora, falando um pouco de ativos móveis, né? E aqui a gente pode falar, é um navio que pode ser utilizado para uma situação de guerra. De repente, passou lá perto da Rússia, deu mole, a Rússia pegou para fazer alguma outra utilização. Isso é muito comum, aeronave comercial ou de defesa. Você tem uma aeronave comercial que fez um determinado voo para um país que estava tudo bem. De repente, o país entra num conflito, Afeganistão, quando entrou com os talibãs, e você pode ter um problema, ou até ser obrigado a tirar os seus cidadãos daquele país forçadamente, o abandono forçado. Como aconteceu com muitas empresas que tinham funcionários no Afeganistão, quando o Talibã voltou ao poder e que você teve que mandar fretar a aeronave, pegar os funcionários de uma hora para outra, pagar caríssimo e tirar de lá, né? O que aconteceu com o Odebrecht na Líbia, em algum momento, quando teve o problema com o Gaddafi lá atrás. E também, como eu falei, um pouco de equipamentos pesados, assim, ou maquinária agrícola, ou tratores, esses equipamentos da indústria de oil and gas, que são muito pesados, muito específicos, uma plataforma de petróleo, um equipamento de perfuração, tudo isso, ele acaba sendo muito sujeito são muito apetitosos para ações de expropriação. Nossa, cara, é muito louco isso. É bem legal, porque é bem legal. Uma coisa que eu não sabia que existia. Não existia, e assim, eu gosto muito, não sou formado em relações internacionais, mas eu gosto muito de acompanhar geopolítica, assim. Os países e tal, como que se desenvolveram o passado e tal. Eu achei muito louco isso, porque, por exemplo, como que... Você falou que também tem a questão de investimento também, né? Do país ter deixado recursos lá, esse país entrou, sei lá, em guerra e tal. Então ele envolve tanto, se eu entendi, ele envolve parte física e parte financeira. Exatamente. Ou seja, o que os produtos normalmente excluem, o seu cobriria nessa parte. Sim. Legal, cara. Ele cobre prejuízos financeiros, seja ele advindo de um investimento, ou seja ele advindo de um dano físico à sua propriedade no exterior. Porque tanto investimento quanto uma planta industrial são propriedades. É que Sim. uma propriedade é em cash, é contábil, e a outra propriedade é física, é mais material, mais tangível. Cara, e às vezes não necessariamente você tem uma guerra. Vamos supor que você tem uma empresa na Argentina hoje e você quer fazer remessa de lucros, pura e simples. Você tem uma fábrica de automóvel na Argentina, você quer repatriar o lucro para a matriz em algum país da Europa. Hoje, você tem uma certa restrição cambial para conseguir fazer esse fluxo sair do país. Ela não é uma restrição oficial, mas ela é factual. Mas ela é sinistro isso? Que se acontece isso? Sim. E Lari, assim, a variação cambial, assim, por ato político, o que eu quero dizer com isso? Às vezes, vamos pegar exemplo nosso aqui, o dólar sobe, mas não por uma questão mercadológica. É política do governo querer o dólar mais caro, por isso ou por aquele, é estratégia. Não, isso é completamente exclusão do produto. Tá, Qualquer tipo de variação cambial. Porque isso aí também é um produto de bolsa, né? Sim, Seria o trade do dólar. Ou ele não cobre nem a variação do câmbio, nem a variação de preço de commodity em si. Tá bom. Então, se você tiver um prejuízo financeiro, porque você não travou o preço oscilou, ou porque você não travou o dólar, não fez um hedge, não fez um swap, e de repente o dólar oscilou, aí ele cobre a mesma moeda. Assim. Então, se você fez um investimento de 500 milhões de dólares, são esses mesmos 500 milhões de dólares que você vai cobrir, independente do quanto esses 500 milhões de dólares vão existir na sua moeda do seu país original, vamos dizer, em euro, em ienes, ou qualquer moeda que seja, ou em reais brasileiros, tá? Agora, se você trava a policy, ela vai fazer um investimento do Brasil, vamos supor, bom, enfim, eu ia usar o Japão como exemplo, mas é o país percebido como menos risco político. Mas vamos pensar que o Brasil faça algum tipo de investimento na Malásia. Não sei qual que é a moeda da Malásia. Se você travou a moeda em reais, o que você vai receber é o valor que você travou em reais, independente
de Da quanto a variação. moeda da Malásia. Você acaba Porque se senão- protegendo porque nesse senão é sentido, foda, né? E isso, por exemplo, esse exemplo que você deu esse valor travado é IS? É o limite? Como que funciona essa Bom, especificação? Puta, da hora isso, cara, né? vai depender, eu dei uma gama Claro, grande, claro. existem Não, produtos distintos, Mas mas, sim, dá exemplos, né? a policy ela tem um limite máximo de garantia. Aham. Esse limite máximo de garantia, normalmente, então, eu preciso separar aqui o que são as apólices de contratos comerciais, que são risco de não pagamento, seja ele político ou privado, que é o seguro de crédito. E vamos falar das apólices de investimento no exterior, que é o seguro de risco político. Essa apólice de investimento no exterior, normalmente o limite máximo de garantia, ele vai ser parecido com o property, que vai fazer um cálculo de perda máxima provável e não perda máxima possível, com base no valor em risco em cada um dos seus investimentos. Você vai fazer a lista. Você tem ativos no exterior em 20 países. Você vai listar esses 20, vai pensar o que você poderia perder simultaneamente. Porque do mesmo jeito que no property você pensa, olha, tenho plantas industriais próximas, se eu tiver numa explosão em uma, pode ser que afete as outras áreas. Um conflito China, Estados Unidos pode afetar não só o seu investimento na China, né? mas todo o seu investimento na Ásia, enfim, nos países que podem ser tidos como aliados da China. Então, você faz um cálculo de perda máxima provável, e aí o limite máximo de indenização vai ser esse valor contábil monetário, que vai ter uma taxa percentual em cima desse limite máximo de garantia. Agora, isso falando um pouco no seguro de contratos comerciais, que é o risco de não pagamento, o LMG vai ser o valor do contrato em si, ou, mais especificamente, o valor a ser financiado, tá? O valor que você não recebeu antecipadamente ou à vista. Porque se você tem um contrato de construção, é possível que o governo que está contratando faça algum pagamento antecipado, 10%, 15%, 20%. Ou um contrato de mobilidade urbana, enfim. E no contrato de seguro de crédito é a mesma coisa. Você vai vender, vamos pensar, uma prensa específica para uma indústria automotiva, e essa indústria automotiva vai fazer o repagamento dessa prensa em 7 anos. É possível que ela vai pagar um valor de entrada de 15% e que você vai financiar os 85% do valor total do contrato. Então, o limite máximo de garantia vai ser um percentual sobre esse valor em risco, tá? A seguradora nunca cobre 100%, até por princípio, para você manter o exportador, o segurado, o investidor como sócio seu no risco, porque é muito importante que ele seja seu sócio, mas você vai cobrir 80%, 90%, 95%. Lucro cessante entra? Na pólice de investimentos do exterior de risco político, ela tem uma cobertura acessória de lucro cessante, sim. Então, ela vai ter uma franquia. Normalmente, o risco político, ela vai te dizer que, sei lá, 30 dias, 180 dias. Ela é variável na negociação, que esse primeiro, o baque inicial, enfim, faz parte do business, mas que se você tem uma plataforma de petróleo, a sua plataforma explodiram a sua plataforma de petróleo. Ela ficou parada, sem operação, por 180 dias, porque você vai ter que comprar peças muito específicas, mandar fazer e tal. Vamos dizer que ela ficou parada por 1 ano. A quantidade de tempo que você perdeu por deixar de operá-la, porque você está reconstruída em função de uma ação política, isso entra como lucro cessante dentro da pólice de risco político. Nisso, ela é parecida com uma pólice de property. Legal. De risco patrimonial. É só a cobertura que não tem lá, tem cá. Né? Exato. E quais são as exclusões dessa? São várias. Tem várias? Porque, poxa, você começa a pensar numa maneira de, cobre muita coisa, né? Obviamente, cada pólice, ela vai ser desenhada 100% tailor-made para aquela necessidade específica. Então, não é uma pólice que cobre absolutamente tudo. Não tem um padrão, assim? Ela tem algumas coberturas básicas. Vamos pensar, uma pólice de investimento no exterior, vou te dizer que os 3 grandes grupos de cobertura básica seriam expropriação, deprivação, nacionalização. Isso é uma primeira cobertura básica. Uma segunda cobertura básica é o rol de violência política, e entra guerra, greve, terrorismo e tal. Então, vamos dizer que essas 2 seriam as básicas. E aí você pode ter acessórias,
que aí entraria inconversibilidade de moeda e risco de transferência de moeda, cancelamento de licença de operação, e abandono forçado, não cumprimento de cláusula de arbitragem, de parecer de arbitragem, sentença arbitral. Enfim, ela tem algumas coberturas acessórias, né? Mas ela vai ter uma série de exclusões, ações que não sejam... Mais comuns, assim, normalmente. Vai, com um país que é instável politicamente. Mas é que um país que seja instável politicamente, você não aceita Não o vai, risco não vai na dar largada. cobertura. É isso. Hoje, nenhuma seguradora... Não vai querer colocar, porque é meio que certo. Rússia já é um sinistro. A fábrica já está pegando fogo. Já tá acontecendo. Entendeu? Então, existe o que é exclusão de apetite da seguradora, que ela não vai fazer o seguro. E existe a das apólices que você contratou. Então, falando um pouco de apetite, o que hoje é a exclusão de apetite da seguradora são os casos que você já tem uma situação existente, né? Você não vai cobrir o ISIS em um país, ou Estado Islâmico, em algum país, vamos dizer, do Oriente Médio ou africano, do norte da África, que ele seja particularmente atuante. Vamos dizer que o ISIS é particularmente atuante perto de uma mina ou de uma usina hidroelétrica numa determinada região noroeste de um país da África. Você não vai dar cobertura para aquele... Porque você sabe que é um investimento do exterior. Quase que é risco certo já. Né? Não é um risco certo, mas é um risco muito alto, né? Ou você oferecer uma cobertura de inconversibilidade de moeda para a Argentina nos dias de hoje. Isso não funciona. Do mesmo jeito que também uma das exclusões são os países em sanção econômica. E aqui é importante ressaltar que não são apenas os que o Brasil reconhece como sanção econômica, mas normalmente as seguradoras de risco político, elas são empresas norte-americanas ou europeias, enfim, com ações listadas na Bolsa. Então ela tem que seguir as regras de Nações Unidas e a regra dos Estados Unidos. E aí entra Venezuela hoje, entre Irã, entre a Coreia do Norte, Síria e alguns outros poucos casos. Então, enfim, essas coberturas. Falando um pouco de exclusão. Quando você fala de uma apólice de risco de não pagamento de contrato, tem as exclusões meio básicas, que é fraude ou atos ilícitos dolosos por parte do segurado, de não compartilhar informação, ou que o prejuízo financeiro tenha sido decorrente de uma ação do próprio segurado. Uma cláusula que é bem comum de ter exclusão risco nuclear, qualquer tipo de guerra nuclear ou qualquer coisa que seja relacionado com o assunto nuclear, não pagamento de prêmio, enfim, aí você tem algumas outras. Lari, como é que você chamou mesmo quando você falou do avião, do navio, risco móvel, né? Móvel. Ativos móveis. Ativos móveis, Vamos pensar na questão do produto que está dentro do avião. Certo. Ou do navio, etc. A gente teve alguns relatos que, assim, antes de estourar a guerra lá na Rússia, enfim, na Ucrânia, independente do país, tinha lá uma certa mercadoria que estava em trânsito. Essa mercadoria baixou a guerra, aí entra a sanção, não entra a sanção, etc. O produto ficou no porto, não saiu do porto. Porque não pode ir, porque não pode, nenhum navio vai lá buscar, e aí pode ter produto perecível ou produto que já não interessa mais, já não vai ser mais usado. Isso pode ser uma cobertura também? Ele pode. Geralmente isso entra num produto de risco político de estoques, inventário, e aí esse estoque pode estar numa localidade parada, num CD, no armazém, ou ele pode estar em trânsito. Tá, aí tipo... Mas aí é diferente do seguro do ativo em si, entendeu? Uma coisa é você fazer para uma mercadoria, outra coisa é você fazer para o navio, ou para o avião, ou para qualquer bem imóvel. E existem muitas seguradoras que isso é novo pra mim, tá? Que você tá me falando tudo aqui. Existem, como é o mercado brasileiro em comparativo com o internacional, assim? O mercado internacional ele é bastante desenvolvido. Tem cerca de 50 a 60 empresas que fazem risco político no mundo. Muitos sindicatos do Lloyds e algumas outras empresas corporates que fazem. Então, vou dar alguns nomes. Enfim, não sei se todas hoje operam, porque algumas saem, voltam, enfim. Os nomes mais comuns. Então, a Chubb, a IG, a Zurich fazia, acho que a Zurich parou de operar risco político, Swiss Re, vários sindicatos do Lloyds, aí tem algumas que fazem só seguro de crédito, aí entra HCC, FCA, Hanover, Convex,
Hartford, enfim, uma série de empresas. Então, tem cerca de 50, 60 empresas que operam esse produto ao redor do mundo. Hoje, no Brasil, esse risco político puro, que é esse de investimento no exterior, é só a Chubb que opera no Brasil. Mas tem outras seguradoras que fazem a parte de risco de não pagamento de contratos comerciais. Também é uma capacidade restrita. Normalmente, as seguradoras do Brasil não têm muito apetite para isso. Mas o seguro de risco ou de crédito, aí já é um mercado maior. Hoje, a gente tem 7 seguradoras que são bem ativas em seguro de crédito. O foco dessas seguradoras de seguro de crédito é para riscos privados, ou seja, entre empresas privadas. E normalmente operações de curto prazo, até 1 ano de prazo de pagamento. As 3 grandes mundiais são a Tradius, que é um grupo da Holanda, Coface, francesa, e Euler Hermes, que é da Allianz, alemão. Também temos a SESI, da Espanha, a AIG, opera nesse produto, americana, e a Swiss Re, da Suíça, óbvio, e a Chubb, norte-americana. Então, hoje são as 7 empresas que operam no seguro de crédito. Caramba, e aqui no mercado local, tem demanda, assim? Como que é? Tipo... O mercado local tem bastante demanda para o seguro de crédito, principalmente para esse produto de curto prazo. Que aí, o que é a natureza desse produto de curto prazo? Ele é bem diferente disso que a gente estava falando de investimento no exterior. Enfim, são empresas diferentes que compram, a pólice é completamente diferente. É que é a mesma área que olha esses 2 produtos, mas ele tem uma natureza bastante diferente. Então, aqui, normalmente, se pensa numa indústria que está fabricando algum tipo de produto. Ela também pode ser para serviços, tá? Mas é que a indústria é mais fácil ilustrar. Então, você pega uma indústria que fabrica equipamentos eletrônicos, videogame. Ela vai distribuir esses videogames através de empresas de varejo. Então, ela vai vender para as empresas de varejo do Brasil. Magazine Luiza, lojas americanas, Fast Shop e tal. Então, ela vende esse produto a prazo. Essas empresas têm 30, 60, 90 dias para pagar. E se acontecer algum problema nesse meio do caminho, ela não consegue honrar o pagamento. Ou você tem, vamos pensar numa indústria farmacêutica. A Pfizer, que ficou super famosa por causa da vacina. Enfim, todas as outras diversas indústrias farmacêuticas que você tem no Brasil. Abbott, Roche, e Axê e assim por diante. Então, ela fabrica os produtos e ela vende para distribuidores de medicamento ou para grandes cadeias de farmácia. E aí é o risco de não pagamento desse grupo, tá? Pensa numa pólice de agronegócio. Pega uma indústria que fabrica defensivos agrícolas ou fertilizantes ou sementes e ela vende para cooperativas, produtores rurais, os maiores, que ela vende direto, ou para revendas, ou para indústrias alimentícias. É o risco de alguma dessas empresas não repagar o produto que ela comprou. Pensa em todos os produtos de bens de consumo, como o Johnson & Johnson, Heinz, essas empresas que você vê no mercado, Kimberly-Clark, que ela vai vender para os supermercados, para também farmácias e assim por diante. Então, é sempre uma indústria, ou pensa na indústria automotiva, que você tem as indústrias que fabricam, não a indústria automotiva em si, porque ela vai vender para consumidor final e o seguro de crédito não cobre pessoa física, mas pense em quem vende para a indústria automotiva. Então, os fabricantes de autopeças de uma maneira geral, fabricante de pneu, fabricante de aço, os grandes fabricantes de aço do Brasil, os Minas, Gerdau, ArcelorMittal. Pensa nas empresas de commodity, também de minério de ferro, que exportam produto para uma gama de empresas de siderurgias ao redor do mundo. Então, enfim, esse é o universo de empresas que contratam. Abrangente. É muito abrangente. Tudo. Então, essa demanda existe bastante. Uma segunda demanda são operações singulares, quando você trata de financiamento de crédito. Ele pode ser tanto no mercado doméstico quanto exportação. Exportação é um mercado bem ativo. Então, vamos pensar que você está vendendo um bem de capital. Um trator agrícola, um caminhão, que mais a gente pode pensar de exemplos? Um avião, enfim, qualquer um desses, uma prensa, algum desses equipamentos, uma turbina para a usina hidrelétrica, que ela é fabricada no Brasil e você vai fazer uma exportação para algum país e vai financiar isso. Normalmente são operações de médio e longo prazo, a gente chama de médio e longo prazo tudo que é acima de 1 ano.
Então, você vai fazer um financiamento mesmo. Olha, você vai pagar em parcelas mensais por 5 anos, com tais garantias, que se você não me pagar, eu posso retomar o equipamento, você vai fazer um pagamento de entrada, os recebíveis que você vai girar com relação ao uso dessa máquina vai ser capturado em uma conta colateral e ser usado como garantia, enfim, uma estruturação mais complexa. Sobre o produto de risco político, a demanda para contratos no exterior, enfim, outras empresas comprando no Brasil, ela existe, é marcante. Mas o Brasil tem pouca demanda de risco político para investimentos no exterior. É um produto muito pouco conhecido, por um lado. Por outro lado, tem um problema de cultura. O Brasil é um país de alto risco, então ele pensa... Imagina, não tem risco nenhum eu fazer um investimento no Peru, entendeu? É um país próximo e tal. Mesmo se eu estiver indo para a Malásia, não, eles têm economia forte. Agora, pensa um japonês, um chinês, um europeu ou um americano investindo em qualquer outro lugar do mundo. Então, é um produto bem ativo que movimenta bastante. Hoje a carteira, enfim, tô falando um pouco como especialista, não da Chubb de uma maneira geral, mas eu te diria que da nossa exposição, metade é risco político dessa questão de investimento e metade são riscos de não pagamento. Caraca. E você acha que essa falta de conhecimento e esse apetite, o risco, né? Apetite que eu falo assim, pô, já vi isso no Brasil, que nem você falou. Você acha que essa falta de percepção do risco em outros países é o que hoje segura uma maior revenda? Como é que são os corretores nisso? Eles oferecem? Você tem bastante corretor que conhece o produto? O produto de seguro de crédito já é um produto bastante sofisticado. Se a gente pensar em quais são os corretores mais ativos e atuantes em seguro de crédito, acaba sendo uma dúzia dos corretores maiores que efetivamente tem uma equipe especializada no produto, com foco no produto. E se a gente pensa nesse grupo mesmo, nessa dúzia, são poucos dentre eles que focam nessas soluções mais diferenciadas, em operações estruturadas de longo prazo ou no risco político. A maior parte foca nesse produto de curto prazo e o seguro de crédito tradicional, que é onde existe a maior demanda natural, tá? Agora, o risco político é muito pouco conhecido no Brasil mesmo. Mesmo os corretores maiores não são muito ativos. Eles são mais ativos no exterior, na parte de ofertar, prospectar, do que no Brasil. Aí vira aquela velho dilema do ovo ou a galinha. Os corretores não se especializam porque não tem demanda, ou não tem demanda porque eles não se especializam e não geram demanda. Então, enfim, é um pregar no deserto por um tempo, assim. Vai precisar ter um investimento, principalmente daqueles corretores que já são muito atuantes no exterior, Aon, Marsh, Willis, Lockton, enfim, esses que estão mais habituados com o produto, de tentar replicar o que eles têm no exterior aqui para o Brasil e com isso ir gerando uma demanda. Um outro aspecto importante é que quem são uma das entidades que são mais demandantes em produtos de risco político e para essas operações estruturadas são os bancos, são as instituições financeiras. E a gente tem algumas traves regulatórias no Brasil para a utilização do seguro de crédito, porque hoje ainda não é reconhecido para alívio de capital da perspectiva das regras de Basileia de alocação de capital regulatório. Então é algo que a gente está trabalhando, está tentando mudar. Assim. Ô Lari, você comentou sobre a questão do crédito que não vende para pessoa física, né? Me veio à cabeça uma questão política do pessoa física, que foi o que aconteceu aqui no Brasil no início dos anos 90. Muita gente que tinha dinheiro investido foi confiscado e tal. Existe algum produto que o investidor brasileiro, pessoa física, possa buscar? Desde 1980. Caraca, eu não sabia. Deixar o dinheiro debaixo do colchão. Investir em imóveis. Não, Rafa, isso não existe. Não que eu conheça. Tá. E se por acaso isso aconteceu com alguma empresa investindo no Brasil, lá atrás teve seu dinheiro confiscado, isso é uma cobertura, o confisco é uma cobertura? Sim. Legal. E assim, essa parte de risco político é porque assim, não deve ter muitas empresas no Brasil que têm estruturas lá fora, não deve ser poucas, né? Só as maiores, sei lá, você pega os top 30 talvez. Okay. Olha, por exemplo, deve ter cerca de 100 empresas que têm investimentos, 100 empresas brasileiras que têm investimentos no exterior. A gente chegou a fazer um mapeamento disso em algum momento. Tá. Então, sim, são as maiores. Não necessariamente as maiores em termos de faturamento. Você tem empresas que são nichadas, empresas de tecnologia. Tem uma empresa de tecnologia grande brasileira que chama Stefanini. Ela tem contratos no mundo inteiro.
Então, ela tem algum tipo de investimento no exterior, De compra um risco. parceiro, tem algum risco. É. Mas, enfim, são cerca de 100 empresas brasileiras que têm investimentos no exterior, mas o produto de risco político não necessariamente é só para investimento. Então, você tem empresas que não têm, às vezes, uma planta, não tem participação acionária numa outra empresa, mas ela vai fazer um contrato de exportação e ela vai vender para alguma entidade pública e ela acaba incorrendo nesse risco. Você soube de alguma coisa, assim, sobre essa recente conflito aí, Ucrânia e Rússia, que deu, tipo, sinistro? Nossa, isso Teve? virou uma revolução no mercado de seguro de risco político global. Só se fala disso. Ah, só falar de... É mais deve imaginar, né? E aí além tem Inclusive agora o esse Brasil, risco assim? de Estados Unidos e China também. Então, só se Eu sou falam da- nesses dois assuntos. São sou os da- dois grandes temas. Porque quando eclodiu a situação na Rússia e na Ucrânia, o potencial de sinistro no mercado foi estimado em cerca de 7 bilhões de dólares. Caraca. Só na parte de seguro de risco político e mais 7 no seguro de crédito. É que, enfim, muitas das situações não efetivamente viraram um sinistro e um prejuízo apenas porque os países estão em guerra. Alguma coisa da economia continua girando, mas isso mudou completamente o cenário. Primeiro que traz uma conscientização muito grande para as empresas de que o mundo é instável e que a gente... a verdade é que nós estamos vivendo um dos períodos mais pacíficos da história recente da humanidade, pós-Segunda Guerra Mundial. É claro que tivemos conflitos importantes, mas eles foram mais isolados do que dessa proporção. Ainda que Rússia e Ucrânia sejam um conflito isolado, ele tem um potencial de contaminação para os países do lado muito grande, porque a Rússia é um país, é uma economia muito robusta e você tem uma série de questões geopolíticas com outras nações muito fortes, né? E a mesma coisa de um eventual conflito China e Taiwan, a probabilidade disso ficar contido só com China e Taiwan é baixa, porque hoje a China é a maior economia, a maior potência, e se isso virar um conflito direto, seja uma proxy war, né, uma guerra por procuração, uma guerra fria entre Estados Unidos e China, ou se virar algum conflito militar bélico em maior escala, isso tem um impacto gigantesco nas economias, porque hoje as cadeias de suprimento são todas globais, interligadas, e você vê... É muito parecido com a explosão de um determinado vulcão, né? Você tem o epicentro do vulcão que explode, mas dependendo da força, da magnitude daquela explosão, você pode sentir efeitos. Um país que está perto pode ser submergido e outro que está muito distante ser menos afetado. Rússia e Ucrânia é um exemplo ótimo para isso. O Brasil, óbvio que sentiu efeitos tangíveis da guerra. O fertilizante aumentou o preço em 3 vezes. Você tem efeitos do preço de petróleo, que impacta toda a cadeia. Você tem efeitos em gás. E como o gás impacta o preço da amônia, da ureia, então isso impacta o preço de uma série de produtos químicos, que impacta a indústria moveleira, enfim, a economia ela está toda interligada. Mas, obviamente, o impacto que tivemos no Brasil é muito mais reduzido do impacto que a Alemanha teve estando ali ao lado da Rússia e as economias sendo muito mais interdependentes. A mesma coisa de um conflito, de um potencial conflito com a China. O efeito para a Ásia é mais forte do que o efeito para a América Latina, mas não deixa de ocorrer, né? E você percebe uma busca maior para o seguro pós-guerra? Sim, o mercado tem... Do mercado brasileiro, não. Essa busca é mais tímida ainda, mesmo com o efeito... Mas é paz e amor. Exatamente. Tudo certo, calor. O Brasil vive numa Ou bolha inconsequente, né? de não ser afetado. A gente vive numa ilusão de não sermos afetados, né? Desde da grande crise financeira. A gente tem essa falácia, esse fake news, que não somos afetados. Mas globalmente a demanda aumentou muito. É claro que a demanda aumenta, por outro lado... Estamos num momento de hard market. Os preços estão mais altos, as demandas estão mais restritas. Então, para quem não estava no mercado também, ele faz uma conta de que talvez não seja o melhor momento dele entrar, que é melhor esperar um pouco, baixar a poeira para ver o que ele consegue comprar ou não. E, em geral, um seguro caro, assim, se comparado com outros ramos? É que caro é um conceito bastante relativo. Mas, olha, eu vou te dizer que o produto de risco político para investimento no exterior...
eu não posso te dizer que ele é barato, mas ele é um custo muito factível, assim. Vale a pena, né? Ele vale muito a pena, porque é um investimento que você faz no longo prazo, que você consegue cobrir uma gama monetária muito grande com um percentual muito baixo, tá? O produto de seguro de crédito, que a gente geralmente faz para uma carteira de clientes, o produto de curto prazo tradicional, eu também acredito que ele é um produto que o custo seja muito competitivo se você compara com qualquer outro custo do capital no tempo, porque você vai financiar o capital de giro da sua operação de alguma maneira. Ou você vai tomar dívida de capital de giro, ou você vai ter capital dos sócios, e enfim, é o custo de oportunidade dele fazer o investimento com outra coisa. Ou ele vai tomar uma linha de crédito com os fornecedores, enfim, tudo custa. Mas ele é uma taxa que vai variar de 0,05% a 0,50% do volume do faturamento. Então, você consegue diluir esse custo, repassar isso para o seu cliente final. O que tem o preço que vai ser mais significativo vão ser as operações estruturadas, operações de financiamento de médio e longo prazo, que aí são taxas entre 1% a 3,5%, vamos dizer assim. Então, claro, ele, em termos percentuais, é maior. Mas que isso comparado com outras ferramentas de financiamento para esse tipo de operação também é competitivo, porque você vai comparar com uma carta de crédito, com algum empréstimo sem garantia, então ele também acaba sendo factível. Ainda mais um mundo instável como tá tendo aí. E é uma sinistralidade, é uma carteira com sinistralidade alta, não? Depende do momento histórico que você... Atualmente, assim. Obviamente, hoje as seguradoras estão com a sinistralidade... Mas você pega assim, sei lá, eu só não vou te dizer... 10 em 10 anos. Ou de... E mais uma vez eu preciso separar o que é seguro de crédito e o que é seguro de risco político. Boa. Falando de seguro de crédito, a média do produto tradicional, que é esse de curto prazo, ela gira entre 50% a 60% no mundo e no Brasil. O Brasil reflete mais ou menos o mundo, tá? Isso é média histórica dos últimos 20 anos. Seguro de risco político. A Chubb tem uma sinistralidade, por exemplo, muito positiva, porque ela é muito especialista nisso, ela está 20 anos nisso, você olha o histórico de 20 anos, é muito positivo. Claro que você tem focos. Mas olhando o mercado, assim, se é um mercado estável, longevo e que olha a sinistralidade de décadas, eu vou te dizer que a sinistralidade ela é relativamente baixa. Na história. Agora, tem alguns entrantes que entram, fazem meia dúzia de operação e que acabam tendo a sinistralidade estourada. O crédito, por exemplo, no Lloyds, teve vários últimos anos que ele estava acima de 100% a sinistralidade, principalmente com foco nessas operações singulares de médio e longo prazo, tá? Ou operações de risco político com risco muito concentrado de não pagamento também, não de investimentos. Então, se eu for fazendo uma escadinha, a maior sinistralidade são operações singulares estruturadas de médio e longo prazo. Em segundo lugar, o seguro de crédito tradicional, curto prazo. Em terceiro lugar, o seguro de risco político para não pagamento. E, em último lugar, o seguro de risco político para investimentos. E da hora dessa parte de risco político é que você tem que deixar ligado o CNN, Globo News, Bloomberg, Financial Times, Financial Valor Times, Econômico. São 10 telas assim para poder subscrever, né? Até nesse ponto, Olário, uma análise de risco. Chegou um risco aqui para você cotar. Você já tem um negócio ali pronto para fazer? É uma análise que demora? Você vai olhar país a país que o cara opera? Se amanhã ele começa a operar com um país que ele não tinha te informado, ele tem que te informar? Como é que funciona? Legal, vamos por partes também. São 2 grandes riscos que a seguradora vai analisar. E para cada produto ela vai ter uma subscrição diferente, tá? Mas são 2 grandes riscos. O risco país... E o risco de crédito em si, tá? Quando você analisa risco país, cada seguradora vai operar de uma maneira diferente. Mas todas as seguradoras vão ter alguma modelagem de risco país. Ela pode ter uma modelagem proprietária, que ela mesma desenvolveu, ou ela pode utilizar de agências e empresas que fazem essa modelagem, como... Fitch, Ratings, Standard & Poor's, essas grandes agências de rating,
ou focar na Bloomberg, Country Risk, ela pode pegar o modelo de alguma empresa que opera nisso. A Chubb, por exemplo, tem uma modelagem proprietária. Então, ela vai olhar uma série de fatores. Estabilidade política, rotação no poder, adesão à democracia, vai olhar a parte macroeconômica, quanto que ela tem de reservas internacionais, como é que está a inflação, crescimento do PIB... vai olhar se tem conflitos étnicos importantes, qual que é a história de conflitos armados na região. Ela vai olhar como que é o sistema jurídico, se ele é um sistema transparente, se ele não é, se ele é moroso, se não é, enfim. A gente tem índices, obviamente, que para poder ser comparável, a gente vai ter que pegar algumas coisas específicas. Então, alguns índices, ratios específicos para analisar. Então, você vai fazer uma modelagem que você vai classificar o país. Então, a OCDE, por exemplo, classifica de 1 a 7. A Chubb classifica de A a E. As outras seguradoras também vai ter A mais, a B mais, enfim. Cada uma vai ter um rating, mas normalmente tem essa métrica, assim, vamos dizer, uma escala de 1 a 7 para risco país. E dentro do risco país também varia de acordo com que tipo de risco você está olhando. Por exemplo, o Brasil. O risco de não pagamento do Brasil é muito maior do que um risco de um conflito armado no Brasil. Porque não somos um país com uma tradição bélica forte, com conflito com um país vizinho, ou mesmo alguma situação de separatismo ou de grupo étnico muito forte dentro do país. Por outro lado, a gente tem um índice dívida pública e crescimento de PIB significativo, restrições fiscais diversas. Então, você tem uma situação fiscal muito mais grave do que bélica. Tem países que é o contrário, que ele tem, um Catar, tem muito dinheiro, mas ele está lá no meio do Oriente Médio, tem algumas relações mais complexas, tá? Então, isso vai variar também o risco para o que é que você está vendo naquele determinado... E a subscrição tem a ver com isso, Você vai tentar entender o risco político, quais são os principais elementos, quais são os principais assuntos geopolíticos macro hoje no mundo. Então, Rússia e Ucrânia, China e Estados Unidos, nova configuração de poder, como é que vai ficar o gás, como é que vai ficar o gás, enfim, você tem grandes temas. E aí você vai olhar aqueles dois países que estão fazendo, o país que está investindo e o país que está recebendo investimento, ou o país que está exportando e o país que está importando, você vai ver como é que é a dinâmica de relacionamento entre eles, específico. Uma exportação dentro de América Latina para um parceiro de alinhamento histórico, ela é mais segura do que a venda de um país que não tem nenhuma tradição. Com o Sri Lanka vendendo para o Peru, a probabilidade de você ter uma ação diplomática numa venda importante do Brasil com o Peru é muito maior do que o Sri Lanka com o Peru. Dá esse exemplo. Já o risco de crédito é a análise fundamentalista que banco faz, vai analisar balanço, demonstração financeira, e aí você vai olhar os índices daquela empresa. Como que ela está de estrutura de capital, de endividamento, quem são os acionistas, quais são se as obrigações dela estão mais no curto prazo, no longo prazo, quanto que ela tem de caixa, quanto que ela gira, qual é o fluxo de caixa dela que ela gira na operação, qual que é a margem de lucro dela, tanto a bruta quanto a líquida, que produto que ela vende, como é que é o mercado para quem ela está vendendo, qual que vai ser a oscilação de preço, quanto de elasticidade de demanda ela tem com relação à macroeconomia. Então, uma indústria de embalagem tem uma oscilação muito maior do que uma indústria de papel higiênico, que o consumo acaba sendo muito mais estável. Então, enfim, tudo isso você vai levar em consideração. E aí, a depender de que tipo de operação você está analisando, você vai ter mais ou menos. Então, você tem algumas combinações diferentes. Você está fazendo uma exportação de um bem de defesa, é basicamente geopolítica, mais o risco fiscal de não pagamento daquele país que está comprando. Você vai fazer uma apólice doméstica de bens de consumo, você vai analisar muito mais o risco corporativo das empresas para quem você está cobrindo o limite de crédito e o risco macroeconomia daquele país específico. Os ratings, assim, tipo... aí você vai estabelecer o rating para cada uma das empresas que você vai... tem uma indústria fabrica pasta de dente, ela vai vender para uma série de outras empresas. É o risco de cada uma das empresas, como que ela tá na sua saúde financeira, tá? Caraca. Agora, você vai olhar uma apólice, que é uma exportação, uma carteira de exportação, se é um produto mais estratégico, como, por exemplo, minério de ferro,
Microchips, o microchip é faltou. mais estratégico, você vai ter que olhar mais a política do que se você está exportando celulose, que o conflito político impacta menos, entendeu? Então, a subscrição acaba variando. É bem complexo, hein? cara? É bem Caraca. divertido. Tanto que... É intelectualmente muito estimulante. Sim, Pô, é sim, legal pra caramba. sim. Igual, por exemplo, essa parte de conflito entre China e Taiwan é muito por conta também dos microchips ali também. Fora a questão histórica de que um não aceita o outro, né? Claro. Mas por isso que, sei lá, os Estados Unidos tá ali também de olho naquilo lá, né? Ah, sempre, né? É por isso que ele olha a Bolívia, porque tem a reserva de lítio. É por isso que tem conflito no Oriente Médio. É sempre uma... para entender a realidade que a gente vive, tem sempre que pensar geografia. Então, que é aquele jogo de war, basicamente, né? Você tem que pensar um pouco quem tem o quê de ativos, de recurso, essa é a palavra, onde os recursos estão alocados e o recurso da vez. Você vai olhar minério, você vai olhar energia, você vai olhar água, você vai olhar tecnologia, hoje é um recurso super importante, então como ele se distribui. Então é geografia, você vai olhar história, como as relações históricas foram moldadas ao longo do tempo, isso tem também a ver com grupos étnicos, com relações sociais. E é esse fluxo, e o financeiro, né? É o fluxo do dinheiro também que circula entre geografia e história. E que, obviamente, tanto a geografia quanto a história impacta na política. Então, é meio isso, os cenários. Que aula hoje, hein, Japa? Puta, cara, eu pirei, velho. Que da hora, cara. Nossa, eu gosto muito dessas coisas, cara. Eu sinceramente espero que esse vídeo chegue em alguns risk managers aí de algumas empresas brasileiras. Olha lá, bora lá, gente. Procurem a gente, Chubby, pra gente falar sobre esse produto. Boa, mais detalhes. Boa. É isso aí. Deixa eu perguntar, só a última coisa. E assim, se você ministra muito Treinamento, palestra. assim, tem essa demanda para poder... Olha, igual você fez hoje com a gente, assim. A demanda, ela é enorme. O problema é conseguir fazer tudo o que a gente precisa fazer. A gente tenta replicar cursos. A gente, por exemplo, fizemos um curso para os nossos corretores parceiros há um mês atrás, que era focado em operações estruturadas para bancos. Quer falar dessa parte de médio e longo prazo? Fizemos. Tem momentos que a gente faz de risco político, tem momentos que a gente faz seguro de crédito. Então, a gente sempre está fazendo algum curso, algum treinamento. A gente vai ter um evento em dezembro junto com o BNDES, com o Banco do Brasil, para falar um pouco, com foco em financiamento à exportação. Que da hora. Que aí a gente... Hoje a Chubby tem uma parceria com o BNDES para... financiamento de bens de capital de médio e longo prazo, ou serviços, enfim, indústria de defesa, aviação também. E esclarecer um pouco do que é o mercado de seguro privado, o que é o mercado de seguro público, porque uma coisa que eu esqueci de comentar é que os governos têm uma seguradora que cobre exportações. Tá? Então, é muito comum que isso tudo surgiu como Plano Marshall, pós-Segunda Guerra Mundial, que eles precisavam buscar outros mercados, mas era um pouco daquela mesma lógica da expansão marítima, era um risco muito grande para os privados se lançarem ao mar, então o governo deu um suporte, mas como as empresas já eram muito privadas, ao invés dela falar eu exporto, ela fala vocês exportam. Se você tiver um não pagamento, alguma guerra e você não conseguir recuperar o que você investiu, o governo patrocínio. Então, você tem, são aqui na sigla em inglês é ECA, que é Export Credit Agency, que são agências de crédito à exportação, e também os bancos multilaterais. E aí entra o Banco Interamericano, que é o BID, Amiga, que é do Banco Mundial, Asian Development Bank. Você tem a EDC, que é a seguradora do governo do Canadá. No Brasil, você tem a BGF, que está relacionado com o Ministério da Economia, que dá uma garantia do Tesouro Nacional para exportação, que, enfim, está sendo reformulada agora, mas ela existe. Então, o mercado, ele é sempre uma combinação entre o seguro privado e o seguro público. Para esses grandes projetos de infraestrutura, esses grandes exportações de defesa, geralmente... É mais as ECAs que fazem, as seguradoras públicas, e as seguradoras privadas, vamos dizer que seria 80% seguradoras públicas, 20% seguradoras privadas. E para o seguro de crédito tradicional, que é entre empresas privadas e para curto prazo,
A lógica é o inverso. É normalmente 80%, 90% as seguradoras privadas e 10, 20% as seguradoras públicas. Legal. Ô, Lari, um último, prometo. Você vê a venda do seguro de risco político em parceria, assim, com outros ramos? Por exemplo, o property vai vender? Pô, isso não... Entendeu? Ao invés de ser só o produto... Pode ser um cross-selling, mas como é mais difícil chegar, de repente, ou virar uma pólice, uma cobertura adicional dentro da pólice, alguma coisa assim, não? A gente sempre pensa nisso. Nesse atual momento, estou estudando um projeto a gente está estudando de juntar com o Marine, porque o Marine Cargo, o transporte marítimo, ele é muito similar, porque ambos são apólices abertas, averbáveis, que você cobra prêmio sobre o valor do embarque. Enfim, a gente está pensando em como modular. Obviamente, com o property, com garantia, também tem uma sinergia de fazer um add-on. Essa mudança regulatória que nós tivemos há alguns 6 meses atrás da SUSEP, que ajuda bastante, porque hoje a gente pode pensar em produtos únicos, mas ainda a gente esbarra em como fazer não tanto a precificação, mas a subscrição, porque a gente tem uma subscrição muito específica, contratos de resseguro muito específicos. É claro que teriam que ter sessões que alimentariam esses contratos de resseguro específico, mas é pensar da perspectiva de como receber as informações para você poder subscrever e precificar e cotar o seguro de crédito de risco político, porque ela é diferente do que você vai precisar de um questionário de risco para Marine, para Property, assim por diante. Então, enfim, acho que isso é um produto em desenvolvimento. Isso show de bola. Casaria muito bem. Pô, Lari, isso aí, ótimo. Pô, obrigado, hein, Lari? Puta, aprendi pra caramba. Gente, obrigada pelo convite, por poder falar tanto um pouco desse universo nosso, que é muito interessante. E qualquer dúvida, vai estar meu LinkedIn, enfim, vocês têm Larissa Belisário, só me procurar, que a gente tenta desenvolver. Boa. Pô, manda muito bem. E vou deixar aqui até um abraço pro Fábio Vale, ele que reaproximou a gente já se conhecia, mas não tinha contato. Obrigada, Fabião. Desejar boa sorte pra ele agora que tá começando lá na March. Boa. E vamos que vamos. Obrigado, Fabião. E mais um recadinho. O InsurCast, como vocês já sabem, é um projeto pessoal meu e do Rodrigo. Qualquer coisa dita aqui não reflete as empresas que a gente trabalha ou que eventualmente a gente já trabalhou. É isso aí. Obrigado, galera. Novamente, não se inscrever, curtir o canal. A gente tem todas as redes. Agora, quem quiser também, a gente tá no Spotify, no Deezer. Até TikTok agora. TikTok também, tem o Rafa lançando no TikTok também, conferem lá, dão um curtir. É isso aí, muito obrigado, galera, tamo junto, valeu. E o InsurCortes, pô. Fala aí do InsurCortes. InsurCortes, temos nosso canal de cortes lá também, todos os vídeos que a gente tem lá, tem uns trechinhos lá, no nosso canal de cortes. Principais, mais polêmicos. Se inscrevam lá também. É isso aí. Lari, obrigado demais. Obrigada a vocês, gente, tô à disposição. Um abraço a todo mundo. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.